Eu sou Adalberto Arilha, criador do Refelicidade e do Treinamento de Relacionamentos Brilhantes, e você é essa pessoa fantástica, maravilhosa, que está me dando o que tem de mais importante no mundo de hoje, que é a tua atenção. Seja muito bem-vindo a essa live. Esse conteúdo é uma pergunta que intriga, hoje o tema da live é uma pergunta que intriga os homens há muitos e muitos anos, né? Não só os homens, eu acho que, não sei se alguém consegue, de fato, definir a resposta para essa pergunta. Afinal, o que querem as mulheres? Afinal, o que querem as mulheres? Esse é o título da live. E é claro, eu só vou conseguir fazer essa live legal se você participar comigo dessa live, mas assim, muito comentando assim, interagindo comigo para que a gente possa fazer uma live inesquecível. Onde nós abordamos praticamente todos os aspectos que envolvem a construção de um relacionamento brilhante. Se você está chegando aqui de paraquedas, eu faço uma rápida retrospectiva para você, começando por definir o que é, afinal de contas, um relacionamento brilhante. Eu costumo dizer que um relacionamento brilhante é um jogo, cujo objetivo é empatar. Veja que interessante, um jogo cujo objetivo é empatar, mas nunca empatar de 0-0, de 1-1, de 2-2, que é muito chato. Um relacionamento brilhante é um jogo onde o objetivo é empatar de 15-15, 20-20, 30-30, quanto for possível. Ou seja, é um jogo cujo objetivo é fazer com que o outro time jogue cada vez melhor. E vice-versa. Esta é a ideia que tem por trás do relacionamento brilhante, do treinamento. Ou seja, ao longo dessas 4 semanas de treinamento, eu vou te mostrar como construir de fato esse tipo de relacionamento. Como é que você faz para se libertar daquela construção cultural que nos encharcou a vida inteira, que é aquela história do amor romântico, do amor eterno, da alma gêmea, e definitivamente deixar essa narrativa do século XIX, do século XX para trás e passar a ver todos os relacionamentos a partir do ponto de vista da construção de um relacionamento brilhante. Ou seja, explorar no sentido de descobrir, no sentido de pesquisar, no sentido de mergulhar em tudo que o teu parceiro, a tua parceira, pode te proporcionar em termos de carinho, de amizade e de desenvolvimento pessoal. Isso sempre numa via de mão dupla. Veja, isso vai muito além do que normalmente você vê toda vez que você ouve falar sobre relacionamento, toda vez que você ouve falar sobre como melhorar um relacionamento, você vai ver sempre essas possíveis ajudas focadas ou nos dois polos, né? Ou em você ou no outro, ou no outro ou em você, no seu parceiro ou na sua parceira ou em você. E eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço qualquer treinamento no Brasil que de fato seja focado no vínculo, seja de fato focado no relacionamento entre essas pessoas que compõem este vínculo, percebe? De onde vem todo o embasamento teórico, técnico, acadêmico do treinamento de relacionamentos brilhantes? Todo o embasamento deste treinamento de relacionamentos brilhantes é baseado na obra, nos estudos, nas pesquisas de um psicólogo americano que se chama John Gottman, Gottman, que é um psicólogo com formação em matemática, veja que interessante, que há mais de 40 anos pesquisa casais, pesquisa relacionamentos, e que mapeou de uma forma fantástica o que funciona para os casais e o que não funciona para os casais.
O Gottman, ele é um cara... Ele fez uma revolução na maneira como se pensa os relacionamentos. Porque de tanto observar os casais, de tanto medir os casais, né? Observar, filmar, conversar, ver as reações emocionais, ver como esses casais se comportam ao longo de um final de semana dentro do laboratório dele, que ele chama de laboratório do amor, a mídia acabou chamando como laboratório de amor. O Gottman, ele de tanto pesquisar isso nos últimos 40 anos, ele só se dedicou a isso. Ele é um cara que diz e prova que com 15 minutos de papo com um casal, ele consegue acertar em 95% de confiabilidade se esse casal vai estar ou não junto nos próximos 5 anos. Olha que coisa... sim, absolutamente surpreendente, não é? Porque todos nós, crescemos, vivemos dentro de um ambiente cultural que nos diz que o amor é algo que tem a ver com tanta coisa difícil, com a infância, com o pai, com a mãe, o que aconteceu, com as inseguranças, que é tão difícil, são tantas as variáveis, que é quase impossível você criar qualquer tipo de metodologia que, de fato, te ajude a alavancar um relacionamento. E o que o Gottman fala é que não, ok, tudo isso que é o conhecimento tradicional da psicologia, o conhecimento tradicional desenvolvido lá atrás, no final do século XIX, quando Freud foi criando os princípios, os primórdios da psicologia, e depois uma série de pensadores foram desenvolvendo isso ao longo do século XX, ok, tudo isso é um belíssimo conhecimento. Mas quando você, no início, quase no final do primeiro quarto do século XXI, quando você consegue fazer uma série de medições, experiências, ter dados de muitos casais, de uma série enorme de estudos, quando você consegue mapear isso e falar assim, olha, isto funciona e isto não funciona, você está passando de um planeta ao outro e revolucionando completamente o que você pode pensar em termos de relacionamentos. É isso, basicamente, do que se trata o treinamento Relacionamentos Brilhantes. Eu vou, junto com você, desmistificar tudo que você já ouviu falar sobre amor, relacionamentos, longevidade, sexualidade, e trago isso para um patamar extraordinariamente simples. Eu diria que é constrangedoramente simples. Como é que você pode entender como é que funcionam os relacionamentos, entender como é que você pode ampliar os seus índices de carinho e admiração, de confiança e amizade dentro de um relacionamento, de uma forma constrangedoramente simples. E eu convido você a fazer a sua pré-inscrição no link que está aqui na bio, no link que está aqui na descrição dessa live, tanto no Facebook como no YouTube, porque provavelmente na semana que vem já abrem as inscrições de verdade, e se você tiver pré-inscrita, você tem já uma condição especial e uma garantia de vaga, tá? E sempre que eu digo assim, depois que você vê, não tem como desver. Né? Depois que você vê que história é essa de relacionamento brilhante, não tem como você voltar atrás e querer seguir o caminho que você seguia lá na sua infância, naquele mundo que hoje não existe mais. Não é? Você aprendeu lá na sua juventude, onde os relacionamentos eram completamente diferentes. Ok. Afinal, o que querem as mulheres? Por favor, me digam o que querem as mulheres. As mulheres querem reciprocidades.
Ou seja, reciprocidade, assim, vocês querem voltar à lei de Talião, certo? Olho por olho, dente por dente, dente por dente. É isso a reciprocidade? Alguém que toque a alma. Amadas, respeitadas, companheirismo. Legal, né? Que mais, gente? Que mais? Eu gostei muito do comentário, assim. Alma gêmea, a gente já falou sobre isso. Bom, vou falar, pois creio que muitas como eu também querem com dinheiro. Certo. Estamos chegando, falando a verdade. Sinceridade. Que o relacionamento durasse por toda a vida com admiração e amor. Não, aí já estamos entrando para o ramo de pedir para o universo, né? O que vocês querem respeito, carinho e atenção, a Elizabeth. Alguém que saiba amar com a mesma intensidade. Ou seja, amor intenso, certo? Amor intenso. Sexo selvagem, é isso? Sexo selvagem. Grana, certo? Grana. Que mais? Para sempre, né? Para sempre. Tudo isso para sempre. Todos os dias, né? Que só é para sempre assim, não é hoje, depois daqui 6 meses, depois daqui 10 anos, não. Todos os dias, né? Todos os dias, sexo selvagem, amor eterno, grana, amor e respeito, companheirismo e lealdade já estava ótimo. Se for sincero, já está valendo. Que saiba cozinhar. Esqueci de colocar aqui, ó. Amor intenso, sexo selvagem, grana para sempre. Tudo isso com um toque gourmet, certo? Gourmet, assim, com especialidade em doce ou salgado? O que vocês acham? Preferência para quem saiba, para quem seja assim, tem a pegada de doce ou de salgado? Quem sabe cozinhar é anjo. Que faça uma massa, já estaria maravilhoso. Doce. Doce salgado, porque, claro, doce e salgado. E um café espetacular, certo? Cássia, companheirismo, atenção. Quero alguém para jogar e empatar sem competição. E os homens não entendem. E assim, é muito, muito cruel. As mulheres querem pouca coisa. Eu estou tentando entender aqui com vocês. Então, é um amor intenso, sexo selvagem, grana, durar para sempre, o cara ser bom de cozinhar doce, salgado, passar a camisa, vale? Não. Ó, que traga café na cama. Café na cama, certo? Ovinhos mexidos, mande flores, claro. Mande flores. Mande flores assim, não ocasionalmente, tipo mensalmente, um parceiro que seja recíproco, atenção. Enfim, é mais ou menos essa pegada, né? E olha que interessante que é esse furdunço que é quando a gente vai o que querem as mulheres. Porque assim, então vamos lá. Eu quero dar para vocês um panorama, rapidamente, um panorama histórico dessa história de casamento, de relacionamento, para a gente entender de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai. Então, sempre, 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 os casamentos foram arranjos econômicos. Isso você já deve ter ouvido falar disso. Você já deve ter ouvido falar. Que os casamentos eram preparados pelas famílias, pelo pai e a mãe dos noivos, e que eram quando as famílias davam um jeito de se arranjar para poder ampliar ou manter os patrimônios, né? Os casamentos, eles sempre que as famílias tinham algum tipo de patrimônio,
alguma coisa a preservar, os casamentos sempre eram arranjados. Arranjados assim. Os casamentos não tinham, nunca tiveram, põe isso na sua cabeça, olha que importante que eu vou te dizer. Ao contrário do que você possa imaginar, os casamentos nunca tiveram nada a ver com amor. Nunca. Antes da nossa era, desse nosso momento. Antes dessa ideia do amor romântico que surge ali, começa a surgir ali depois da Revolução Francesa, com o final do século XVIII, começo do século XIX, começa a surgir essa ideia de amor dentro do casamento, que eu vou explicar por quê, que é isso. Mas até então, casamento e amor eram coisas absolutamente separadas. Não passava pela cabeça de ninguém a ideia de que o amor tivesse alguma coisa a ver com casamento. Entende? É muito importante que você entenda isso. Abre a sua cabeça. Não faça nenhum julgamento sobre isso. Só entenda o que eu estou te dizendo, a informação que eu estou te trazendo. Não faça julgamento. Porque hoje, quando a gente olha para trás, né, e faz isso, a gente fala, nossa, que estranho, as pessoas se casavam e não tinha nada a ver o amor, que triste, nossa, as pessoas eram frias, elas só queriam grana, umas das outras, não tinha... Então, não faça esse tipo de raciocínio. Relaxa, entende o que eu estou te falando e só pensa, né? O casamento era um negócio. O casamento era um acerto político, era um acerto econômico, era um acerto que as famílias, os clãs organizavam. As pessoas não amavam, as pessoas não se apaixonavam, as pessoas não tinham atração umas pelas outras. Tinham, de uma forma diferente do que é hoje, mas muito diferente do que é hoje, mas elas tinham. E esta atração, ela era sempre fora do casamento. Fora do casamento. Entende? Então, essa coisa de que os homens, as mulheres tinham os amantes, tinham as coisas, e que às vezes a gente se escandaliza, dá risada, acha estranho, acha inconcebível. Naquele momento, no tempo que eu estou falando assim, Idade Média, mais para trás ainda, se você quiser, Império Romano, enfim, nunca teve essa ideia de casamento e amor juntos, certo? Ok. A humanidade conviveu muito bem com isso. Muito bem. Não teve nenhum problema com isso. Todo mundo sabia que era assim, não existia escândalo nisso. A sociedade se organizava. E naquela época, a paixão, essa ideia de paixão que a gente tem hoje, entenda que essas coisas foram mudando culturalmente. A maneira como a gente lida com as emoções e com essas instituições socioeconômicas, culturais, como o casamento, elas mudaram muito, né? Assim como o nosso mundo mudou muito. Mas a ideia de paixão era uma ideia muito ligada a uma espécie de doença da alma. Já lá na Idade Média, quando as pessoas se apaixonavam, quando as mulheres se apaixonavam, os homens se apaixonavam, eles eram tratados como se eles estivessem doentes de alguma forma. Por que que isso era assim? Hoje a gente já sabe que a paixão é um estado alterado de percepção do mundo. A paixão é um estado alterado de percepção do mundo. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo que já se apaixonou sabe que é assim. Que quando a gente se apaixona, o mundo fica mais colorido, o mundo fica muito mais gostoso, fica muito mais divertido. A gente fica outra pegada com a vida. A vida fica muito mais gostosa mesmo, de verdade. Como se a gente estivesse usando algum tipo de droga.
Tanto é que a região do cérebro que fica ativa quando uma pessoa está apaixonada é muito próxima, muito semelhante da área que fica ativa quando as pessoas usam drogas estimulantes. Não é? E isso tem grandes consequências para quem se apaixona e para quem usa droga. Mas não é essa a live de hoje. Então, lá atrás, quando a pessoa se mostrava, Idade Média, daí para frente, quando ela estava apaixonada, existia essa percepção alterada do mundo. Depois, quando a paixão não era correspondida, sempre aquele estado dolor, aquela sofrência, que até hoje está aí em todas as músicas, a sofrência. As donzelas, lá na Idade Média, normalmente eram enviadas para os mosteiros, não, para os conventos, né? Os homens iam para os mosteiros, de modo que a paixão ela era lidada como, de fato, uma doença que precisava ser cuidada, porque alterava a percepção das pessoas. Entende como que é? E tinha toda a razão sobre isso, porque é assim mesmo que acontece. Só que isso não tinha rigorosamente nada a ver com casamento. Nada. Casamento era outra coisa. Certo? Aí, ok. Todo mundo entendeu que era assim, a humanidade caminhou assim. Aí nós começamos a entrar no século XVIII, nós começamos a entrar na Revolução Industrial. Certo? Aí tem toda é um movimento lindo de quem gosta de história, gosta de estudar isso, ver o quanto se juntaram em determinado momento uma revolução tecnológica fantástica, alimentada por uma explosão demográfica fantástica, uma mudança de costumes, enfim, tudo começou a acontecer, os estados nacionais se solidificando, se formando, precisando então de exércitos, de operários, de pagadores de impostos. Tudo isso foi conformando um novo mundo, onde era muito necessário ter um arranjo que ficou muito onipresente até pouco tempo, que é o arranjo familiar. Ou seja, a família morando ali mais ou menos junto, maior ou menor, todo mundo se reconhecendo, aquilo funcionava para gerar filhos, para educar filhos, para formar mão de obra, tudo isso convergindo para o inchaço das cidades, para o crescimento urbano, onde tudo mudou. Né? As cidades explodiram como cogumelos, em tamanho e em número. E nesta explosão urbana, nesse grande desenvolvimento urbano, a família, essa família que a gente conhece hoje, de casal, com filho, papagaio, cachorro, que vive numa casa, que cria os filhos ali, às vezes amparado um pouco mais por vó, por uma família um pouco ampliada, mas basicamente restrita ali espacialmente uma casa. Este arranjo passou a ser uma nova forma de casamento. E para evitar, isso precisava ser muito certinho, né? As pessoas viviam muito próximas. Este arranjo familiar foi muito regrado sob todos os pontos de vista, jurídicos, emocionais, sociológicos, econômicos. A família foi muito bem acertada e delimitada para funcionar desta forma, que eu tratei disso nas últimas lives também. E aí é que se resolveu colocar dentro deste arranjo o amor. Para todos os efeitos, era muito importante que as pessoas entendessem, aprendessem, fossem treinadas, que dentro deste arranjo, que nós passamos a chamar de família, também deveria existir amor. Isso era uma novidade que nunca havia ocorrido na história da humanidade. Sempre amor
e casamento eram coisas distintas, eram coisas que funcionavam em universos separados. Mas a partir do século XVIII, esta ideia de amor e casamento dentro do mesmo lugar foi ganhando cada vez mais gás, foi ganhando cada vez mais desenvolvimento, foi passando a ser o pano de fundo cultural. E a ideia de se casar por amor surgiu. Nunca antes ninguém tinha pensado nisso, não fazia parte do repertório. Casar por amor. As pessoas se casavam por um arranjo que fazia sentido, sob o ponto de vista político, econômico e social, e depois elas se apaixonavam por quem quisessem, né? Não existia esta ideia que é tão onipresente, tão forte, tão consistente dentro de todo mundo, que amor e casamento é uma coisa só, né? E é até difícil você pensar que poderia ter havido outra maneira de viver a não ser esta, que coloca amor e casamento no mesmo saco, né? Que a gente olha para trás e fala, nossa, como eles eram infelizes, não é? Como eles eram infelizes. Nossa, eles casavam sem ser por amor? Como assim? Não é? Porque esta ideia até hoje é muito forte dentro da gente. Certo? Muito bem. Se você conseguiu me escutar sem me julgar, porque eu sou só o mensageiro disso, eu não estou inventando nada, estou só te trazendo um panorama histórico. Você vê o quanto ficou difícil para a gente ter que segurar essa onda de o casamento ser o lugar, o casamento, esta família, ser o lugar onde coincidem a necessidade operacional da família com o amor em si. Né? O que eu quero dizer? Como é difícil hoje a gente suprir todo o peso, toda a necessidade, toda a expectativa que se coloca em cima de um casamento, de um relacionamento, que foi exatamente como eu abri a live de hoje, pedindo para vocês me dizerem o que é que vocês esperam, o que é que vocês querem. E queremos tudo, tá certo? Ninguém deixa por menos. Nós queremos tudo. Vê, não é brincadeira isso. Não é brincadeira. Eu sei que eu comecei a live super. Eu comecei a live super brincando com isso, mas na verdade não é brincadeira, porque a gente quer tudo. A gente quer um amante, né? Um amante fantástico, que faça sexo fantástico. A gente quer um super companheiro que aguente todas as porradas da vida junto com a gente. A gente quer, se possível, alguém que tenha recursos financeiros, alguém falou aí, que faz todo sentido, né? É bom que a gente tenha alguém que tenha, se não tenha recursos financeiros, ou então pelo menos tenha recursos pessoais para conseguir ter mais recursos financeiros, ou seja, uma família, um casal que, que, que seja efetivamente capaz de gerar recursos. A gente quer alguém que cuide da gente, que nos traga mimos, que cozinhe, que nos dê carinho, que seja recíproco com a gente, ou seja, não só que a gente goste dessa pessoa, mas que ela também goste da gente. Olha só, né? Não basta só a gente, porque o amor, a amorosidade é uma coisa nossa, só nossa, né? E a gente quer que o outro tenha o mesmo pela gente. Olha que interessante isso. Isso pode parecer uma obviedade, mas não é. Né? Que mais? Que nos dê reciprocidade, não é isso, né? Que mais que eu tinha anotado aqui? Enfim, nós queremos amizade, muita amizade, alguém que nos admire, alguém que faça tudo isso e faça tudo isso para sempre.
Simplesmente isso. A gente não deixa por menos. Qualquer coisa menor do que isso nos dá a ideia de um relacionamento de segunda classe. Né? Poucas pessoas se dão conta do peso esmagador que existe hoje em cima dos relacionamentos. É esmagador isso. Né? E se não bastasse, olha, tem mais coisa. E como se não bastasse tudo isso, tem que ser meio rápido, certo? Porque ninguém tem muito tempo a perder com essa história de relacionamento. Ou encaixa logo de uma vez, ou então a fila anda. Ou encaixa tudo isso de uma vez, o cara é fantástico, um amante, amigo, amigo de fé, companheiro, irmão, camarada, lindo, maravilhoso, que me ame do mesmo jeito, cozinhe, faça doce salgado, saiba passar camisa, me leve para passear e seja super amigo, que me dê a senha do celular, que é importantíssimo, me dê a senha do celular, não é? Aí, senta aí agora aí onde você está e põe a mão na sua consciência. Vê se é possível, vê se tem qualquer sentido. Veja se vai dar certo um negócio desse. Você querer tudo isso de uma pessoa e rápido, né? Rápido, se possível barato, além de tudo. Não vai dar certo. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E não é ascenso. Não vai rolar. Não vai rolar. Não é assim que as coisas acontecem, né? Ah, olha lá, o homem fiel não existe. Quantas crenças, né? Quantas crenças limitantes. Então, a primeira grande sacada disso, né, é assim: o que querem as mulheres? Tudo. Tudo. E o que querem os homens? Tudo também. É verdade. Por quê? Por que que é assim? Porque, na verdade, a gente também não sabe direito o que querer. O que seria razoável esperar de um relacionamento? O que seria razoável eu esperar para eu dizer que aquele relacionamento me satisfaz ou não? A gente é meio perdido nisso, não é? E não é culpa da gente, porque a gente vive num momento de extrema transformação, de completa transformação dos relacionamentos. Este casamento que eu estou dizendo, que começa a surgir há 300 anos atrás, com a Revolução Industrial, com o inchaço das cidades, com as famílias ficando cada vez mais celulares, né? As famílias diminuindo de tamanho, cada vez mais reduzidas, até que hoje ficando praticamente restritas, até pouco tempo restritas ao casal e seus filhos. E hoje essas famílias que podem existir, até mesmo o IBGE hoje reconhece uma pessoa morando sozinha como sendo uma família. Então, essa diminuição do tamanho das famílias vai proporcionalmente aumentando o peso sobre elas no sentido de dar certo, né? Antigamente, todas essas expectativas que a gente tem em relação à vida eram muito mais distribuídas dentro dos nossos vínculos, sejam eles familiares ou não. Então, antigamente, as pessoas tinham mais amizade, no sentido de que elas viviam geograficamente mais definidas, as pessoas viviam no bairro, elas não tinham tanta oportunidade de conhecer pessoas de longe, como a gente tem hoje, conhecer pessoas do mundo inteiro. Então, os grupos, eles eram menores, os vínculos eram mais firmes e as atividades, as responsabilidades, as expectativas eram muito mais diluídas entre os grupos, entre as pessoas que compunham aquele grupo.
À medida que tudo isso foi se restringindo e ficando cada vez mais em cima do casal e seus filhos, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis e cada vez mais massacrantes as expectativas sobre eles, tanto sobre homens como sobre mulheres. Qual é o resultado disso? O resultado, no final das contas, é uma taxa imensa de divórcios, não é isso? Uma, uma, uma crescente sensação de que o seu parceiro ou sua parceira não está ali, não está nem aí com nada, um crescente aumento, um empilhamento das mágoas que vão acontecendo ao longo dos relacionamentos, e, por conseguinte, tanta mágoa, tanta expectativa frustrada, é claro que não faz de ninguém um atleta ou uma atleta sexual, porque que vontade você tem de transar com uma pessoa que você está há 40 anos com essa pessoa não tem nenhum mais sex appeal, não tem mais nenhuma, não existe nenhuma sedução, não existe nenhum encantamento, só existe um acúmulo inexorável de situações onde aconteceram mágoas, mal-entendidos, decepções, expectativas que não se concretizaram. Percebe? Este arranjo, ele é, por definição, um arranjo que eu digo assim, essa família, esse casamento, essas coisas todas que aconteceu a partir do século XVIII, principalmente do século XIX, XX, que a gente está falando, ele é um arranjo que nunca se preocupou em te fazer feliz, em me fazer feliz, ou fazer feliz quem quer que seja. Os casamentos sempre tiveram um papel muito claro a ser desempenhado. Criar filhos, gerar patrimônio, promover a educação dos filhos no sentido de transformá-los em cidadãos tementes a Deus, capacitados para exercer uma profissão, consumidores, soldados, pagadores de impostos. É isso, não é? A família em si tinha estas tarefas, estes valores a serem gerados, transformados e eternizados, não é isso? Ninguém nunca se preocupou em perguntar se você estava feliz nisso. Isso estava fora de questão, era outro departamento. O mundo mudou, as coisas mudaram, tudo isso mudou, e agora a questão é outra. O desafio, de fato, é absolutamente diferente do que você tinha. Se antes era uma vergonha você se separar, hoje é uma vergonha você estar num relacionamento onde você não está bem. Se antes a felicidade era algo que não estava no vocabulário, não era objetivo de vida ser feliz, isso só começa de uns 50 anos para cá. Hoje é quase obrigatório que você busque desesperadamente a tal da felicidade. Tudo mudou, mas a pressão não é por isso que diminuiu, certo? Então, essas são perguntas esta situação, quando ela cai em cima do relacionamento, ela é quase uma pata de elefante no sentido de dificultar que duas pessoas se relacionem. Simples assim. Para que você construa hoje um novo tipo de relacionamento, pensa bem. Olha, que agora eu vou começar a entrar, eu vou abrir agora uma janela para que você respire ar fresco deste ambiente enfumaçado que eu te coloquei até agora. E que é a pura verdade que você sabe
que é assim porque ele está à tua volta. Ele está sempre à tua volta, essa ideia dos relacionamentos que não deram certo, das pessoas que não estão felizes, das pessoas que gostariam de outras coisas, essa imensa lista que você colocou, com parceiros que não estão por perto. Qual é a janela que eu vou te abrir? Eu vou te abrir esta janela, onde você pode ver os relacionamentos de uma outra maneira. Quando você começa a abrir, vê que este pulo não é banal. Se você começar a abrir mão da resposta dessa pergunta, afinal de contas, o que é que você quer? Aí é que as coisas vão aparecer em cada vez maior número. Ah, doutor, agora enlouqueceu, né? Agora, esta conversa ficou, eu não entendi como é que você deu esse duplo carpado mortal. Mas é assim, olha, quando eu trago toda a ideia de relacionamentos brilhantes, é assim, olha, quanto mais você conseguir olhar a pessoa que está ao seu lado com curiosidade, querendo saber que, afinal, o que que essa pessoa é, o que que ela tem, como que ela, quais são as crenças dela, o que ela quer da vida, olhar com curiosidade de criança, para ver se o que aquela pessoa tem te faz vibrar ou não faz vibrar, se é o que você quer, se não é o que você quer, mas entender, procurar estar perto, ver quem é aquela pessoa. Então, quanto menos você tiver na sua cabeça, eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito, eu quero do outro. Quanto mais você tirar isso da frente e simplesmente olhar com curiosidade de criança, quem é essa pessoa, o que ela pode me trazer, mais você vai conseguir ver. E você vai conseguir ver muito além daquela lista que você fez e que você vai ticando. Tem que ser recíproco, tem que cozinhar doce, tem que ter salgado, que tem que ser assim, tem que correr 100 metros em menos de 10 segundos, tem que nadar 50 metros não sei quanto tempo, tem que dar 3 por semana, tem que ter grana, tem que não sei o quê, tem que ser loiro, tem que ser azul, tem que ser... Quanto menos você tiver isso, mais pessoas vão se encaixar nas possibilidades que vão surgir. Percebe? Aí você vai falar assim, mas então que eu não posso ter nada, eu não posso decidir nada. É claro que você vai decidir. Você vai decidir o que é inaceitável. Isso sim. Você pode perfeitamente decidir o que é inaceitável. Eu não quero ninguém que me desrespeite. Eu não quero ninguém que me comande. Eu não quero ninguém que queira se apossar da minha vida. Sei lá. Mas nessa linha, você pode decidir o que você não quer. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E aí, você abre uma infinidade de possibilidades para você conhecer pessoas que, a rigor, são interessantíssimas. Porque lembra que eu disse na semana passada que as nossas histórias são absolutamente únicas e que nunca haverá, nem antes, nem depois, ninguém com histórias parecidas com as nossas. Simples assim. Simples assim. Então, deixa eu botar água aqui, porque já secou minha boca. Quando você consegue fazer esse duplo carpado mortal, duplo mortal carpado, e sair fora deste peso que os arranjos anteriores nos colocaram, você começa a respirar com muito mais alívio e começa a perceber muitas possibilidades. Aí, será que dessas nossas idades ainda nos apaixonamos? É claro que sim.
Mas, ok. Mas aí vem o principal. Lembra que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta e vou sortear a caneca, tá? O principal é o seguinte. Ah, doutor, está me falando o seguinte, que eu não posso exigir tudo? Quanto mais exigência você tem, mais pesado você fica na relação, certo? Só que eu, como você, fomos criados dessa forma. E nós não vamos nos tornar outros do dia para a noite. Nós não vamos acordar amanhã só porque você assistiu essa live que você vai mudar a sua maneira de pensar em relação ao mundo. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, como que você faz para querer ao mesmo tempo alguém que seja parceiro, companheiro, que te dê segurança, previsibilidade, aconchego, durma de conchinha, e, ao mesmo tempo, seja vibrante, aventureiro, que goste de desafios, que adore um sexo selvagem, que te leve para lugares que você nunca imaginou, que te mostre paisagens que você nunca sequer sonhou que existiriam, né? Como você vai fazer para conciliar esses dois grandes desejos que você tem, como todo mundo tem, a respeito das outras pessoas, né? Como você resolve essa grande dicotomia dos relacionamentos? Querer que seja algo gostosinho, previsível, próximo, dormir de conchinha, mas que não vire rotina, não vire um negócio chato, que não vire um negócio insuportável, e pelo contrário, esteja sempre algo diferente, algo surpreendente, algo gostoso, algo que você sempre, ai gatinho, sério aqui, algo que você sempre quis, aquele gostinho de inesperado, da surpresa, como é que você faz? Bom, esta dicotomia, esta dificuldade, a Esther Perel, que é uma psicóloga belga que eu adoro, que junto com o Gottman são as estruturas teóricas, acadêmicas do treinamento de relacionamentos brilhantes, né? Ela diz o seguinte: olha, este problema não tem solução. Olha que bacana. Este problema não tem solução. Se você quer uma coisa, você perde outra. Se você quer outra, você perde a primeira. E ela fala assim: este problema ele não tem solução e, portanto, ele tem que ser administrado. Simples assim. Nem mais nem menos. Você, ao longo do relacionamento, você tem que administrar o quanto você regula, né, a aventura com a segurança, o dormir de conchinha, com sexo selvagem, o inesperado com o previsível. Isso são polos que não tem como você colocar juntos. Eles são separados. Ou é uma coisa ou é outra. Só que você vai administrar isso. Você vai coordenar, é como se fosse um acelerador e um freio, né? Uma hora você vai mais aqui, outra hora você vai mais ali, e você vai mantendo esse relacionamento dessa forma. Agora, é fácil isso? Não é fácil, não é fácil. Mas se você conhecer se conhecer, e você conhecer o seu parceiro, e você entender qual é o tipo de vínculo que você tem com ele, você vai conseguir regular isso. Você vai conseguir fazer com que essas coisas se ajustem. Porque você conhece o que você quer, conhece o que você não quer, conhece o que o seu parceiro quer, o que ele não quer. Minimamente, né? Minimamente. Você sabe como o vínculo entre vocês funcionou.
como que funciona. Pronto. Então você tem mapa. E a hora que você tem mapa, você tem relacionamento brilhante. É isto. Percebe? Então, o grande resumo desta ópera, da live de hoje, é assim, do que o que querem as mulheres, o que querem os homens, queremos tudo, né? E não deixamos por menos, e queremos tudo rápido, e por isso que normalmente não temos nada, por isso que somos seres que vagam sozinhos com a sua própria solidão, por aí reclamando dos homens, reclamando das mulheres, reclamando do mundo de hoje, reclamando dos relacionamentos líquidos, reclamando de tudo, menos da nossa própria ignorância e da nossa própria incapacidade de criar vínculos adequados para o momento que a gente vive. Pronto, é isso. Então, a proposta do relacionamento brilhante, do treinamento do relacionamento brilhante, é te dar este ferramental. Te dar essa oportunidade de ver isto, sabe, do macro. Assim, de você ver isso, a paisagem toda. O meu relacionamento, de fato, enrosca aqui, enrosca ali. Eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assado. E eu tenho que dosar isso, eu tenho que entender, mas para eu dosar isso, eu preciso me conhecer muito bem, tenho que conhecer muito bem meu parceiro, tenho que criar o meu vínculo. E aí você entende que relacionar-se é algo que não nos ensinaram e é algo que a gente pode aprender e que é uma habilidade. E como qualquer habilidade, a gente aprende, treina, desenvolve e faz cada vez melhor à medida que a gente se dedica a isso. Tânia, sempre ouvi falar desta era de casamento sem amor, como as mulheres foram infelizes. Então, Tânia, não foram. Não foram. Não, Tânia, assim, as pessoas elas viveram naquela época de acordo com todas as regras daquela época. A questão da felicidade não se colocava. Não estava na pauta das pessoas ser felizes. Sabe por quê? A humanidade era extremamente pobre. A humanidade não tinha nem o que comer. Todo mundo, tudo que a gente vive hoje, uma certa opulência, né, da grande maioria das pessoas no mundo, embora, é claro, exista muita pobreza, existe a fome, mas existem países muito pobres, mas hoje a agenda da humanidade é ser feliz e viver para sempre. É isso. Ser lindo, viver feliz e ser para sempre, viver para sempre. Isso é um luxo que nós nos damos hoje, a ideia de sermos felizes. Até muito pouco tempo atrás, o único objetivo de todo ser humano no planeta era simplesmente sobreviver. Era um contexto de muita miséria, muita pobreza, muita violência. Hoje é que a situação mudou de tal forma que nós estamos hoje aqui discutir formas de sermos felizes. É por isso que hoje eu tenho aqui um projeto que se chama Refelicidade, para tentar mostrar que as pessoas podem treinar a habilidade de ser felizes. Isso era impensável há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial destroçado. Percebe? Hoje a gente vive um paraíso, se a gente for pensar como a humanidade vivia há 100, 200 anos atrás. Entende? Isso não sou eu que estou inventando isso. Isso é um dado socioeconômico político. Então, não dá para a gente pensar se as pessoas eram felizes ou infelizes naquela época, porque não era a questão, isso não estava em jogo. Mas hoje está. Hoje está.
Hoje você pode pensar se você é feliz ou se você não é feliz. Se você está bem com a tua vida ou se você não está bem. E hoje é absolutamente legítimo, aceito, inclusive incentivado por todo mundo, pelo ordenamento das sociedades, que você busque a tua própria felicidade. Ponto. É assim. A Vera, melhor ficar solteira e ter relacionamentos brilhantes. Vê, Vera, o que você está falando. Você vê? Assim, olha o rótulo que você colocou aqui, que bacana, que isso, melhor ficar solteira e ter relacionamentos brilhantes. Solteira, casado, são os rótulos deste arranjo, né, que vem já nos últimos 300 anos, deste arranjo que eu descrevi para você. E relacionamentos brilhantes é uma proposta de como os novos vínculos podem ser. Então, o que você está dizendo assim, melhor a gente esquecer esses rótulos e usar estes novos rótulos e ser feliz. Não é isso? Muito show de bola. Eu acredito que a felicidade é um estado de espírito. Isso só depende de cada um. A felicidade não está em outro ou outra se não estiver em nós mesmos. Gle, quase absolutamente certo o que você colocou. Só que a felicidade não é um estado de espírito. Olha só que interessante. A felicidade não é um estado de espírito. A felicidade, ela é uma construção emocional. Ela é uma habilidade. Então, desde o início do século XXI, desde 2000 e pouco, quando surge a psicologia positiva com o Martin Seligman, que existe uma nova maneira de ver isso e se percebeu que é possível você exercitar uma série de atitudes que você tem ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, que vão construindo dentro de você um arcabouço, uma arquitetura mental que te promove no sentido de estar bem com você mesmo. E isso você pode chamar de felicidade. E que eu chamo aqui de refelicidade, porque é uma nova maneira de você olhar para você mesmo. Percebe? Mas é bem isso. Só depende da gente, só está dentro da gente, não depende do outro. Certo? A gente espera que o nosso parceiro seja tudo que a gente anteriormente, lá atrás, a gente esperava de um grupo inteiro. Quando nós vivíamos nas árvores, em pequenos grupos, há milhões de anos atrás, aquele grupo nos fornecia segurança, aventura, descoberta, aprendizado, sexo, filhos, tudo que a gente precisava para viver. A gente vivia em pequenos grupos. E tudo aquilo, todas as nossas necessidades eram supridas pelo grupo. O mundo rolou, nós caímos nesta era onde a gente vive, às vezes, com o nosso parceiro e só. E, às vezes, 1, 2, nem isso hoje mais, de filhos. Num apartamento onde a gente não conhece nem os vizinhos de andar. E a gente espera que aquele relacionamento nos traga tudo que um mundo inteiro poderia nos trazer. Então, ver como é esmagadora essa expectativa. E como é que a gente lida com isso? Primeiro, vendo que isso existe, que as nossas exigências não podem ser desse tamanho. Elas são cruéis conosco e com o parceiro.
E depois, como que a gente lida com isso, com as nossas limitações? Aprendendo a lidar, aprendendo a se relacionar, fazendo um mapa, fazendo o treinamento de relacionamentos brilhantes. Eu garanto para você, que depois que você fizer o treinamento, você vai estar 500% mais preparada para entender o que é, afinal de contas, um relacionamento. E você vai poder criar um relacionamento brilhante. Foi um super prazer estar aqui com você. Amanhã tem mais. Eu quero que você esteja. Um beijo.